Capítulo 13. A verdadeira felicidade é um estado. A verdadeira felicidade é um estado que jamais termina na saciedade. Tudo com que a alma é confrontada no mundo do crescer, brilhar e desaparecer leva à saciedade e não pode ser designado como verdadeira alegria. Quando a alma busca a alegria neste mundo, ela procura alguma coisa que não pode ser encontrada aqui. Numerosos habitantes deste mundo procuram apaixonadamente a felicidade, mas eles a procuram em vão. O homem mete-se em todo tipo de situações, a fim de experimentá-las e de julgá-las. Então ele se afasta, cheio de amargura e de desgosto. Ninguém está satisfeito com sua vida. A alma busca e erra neste mundo para encontrar um lugar de repouso, em harmonia com sua elevada origem e sua natureza particular. E como ela não o encontra, vagueia de um lado para o outro, buscando em vão onde encontrar repouso. Por isso, se a alma for sábia, cessará sua busca de satisfação no mundo do crescer, brilhar e desaparecer, e renunciará à sua sede de prazeres. Cada situação diante da qual a alma se encontra neste mundo exige que ela suporte com firmeza certas maldades. Estas têm um gosto amargo, e tudo que é misturado com algo amargo se torna também amargo. Disso resulta que o homem ou deve passar sua vida a vagar de um lado para o outro, no sofrimento, tentando isto ou aquilo, adotando sempre de novo condutas baixas e indignas, ou então deve chegar a outro estado de vida e suportar todos os males com firmeza. Quando ele faz esta última escolha, é preciso que suporte a amargura e a humilhação, pois é preferível colher frutos amargos e adquirir assim, ao mesmo tempo, poder e alta posição, do que colher frutos doces, mas rebaixar-se e humilhar-se ao mesmo tempo. É bom que o trabalhador use a ferramenta, e não a ferramenta, o trabalhador. Que o cavaleiro dirija o cavalo, e não o cavalo, o cavaleiro. Que o soberano conduza o povo, e não o povo, o soberano. Quando nessas coisas a ordem natural é conservada, seguem-se harmonia e beleza. Mas se as relações forem invertidas, então sobrevém ruína, ameaça e caos. O corpo vive graças à atividade da alma. Com isso ele possui a faculdade da visão, da audição, do olfato, do paladar e do tato. O corpo é um instrumento da alma. É vergonhoso que o instrumento venha a reger o artesão e faça dele seu escravo. É o artesão que deve comandar, e não o instrumento. Quando um ignorante se apossa de uma ferramenta, fica tão preocupado em mantê-la e conservá-la que até se esquece de utilizá-la para seu trabalho. Ele se torna, assim, um escravo. O mesmo acontece com a alma. Quando ela só se ocupa em embelezar e cuidar do corpo e se esquece, assim, de utilizá-lo como instrumento, a alma torna-se, então, escrava do corpo. Uma coisa que participa da vida, que é dotada da faculdade de ver e ouvir, que recebeu a inteligência como quinhão e cuja origem é nobre, torna-se então a escrava de uma coisa sem vida, cega, surda, sem inteligência e de valor mínimo. Quando o povo comanda quem governa, o mundo é invertido, e é infalível que governo e governados caminhem para a própria perda. Da mesma forma, quando o corpo dirige a alma, os dois caminham para a própria perda. O poder de dirigir não é verdadeiramente próprio das criaturas. É uma tentação para o homem. Quando o homem sábio que segue o caminho certo se encontra diante desse problema, quer dizer, quando lhe é confiado o poder de governar, compreende que não pode fazê-lo sozinho. Com toda a humildade, ele pede auxílio ao soberano, causa primeva do universo, a força que esparge o bem sobre os que o solicitam. Assim, ele recebe o bem. Portanto, sua alma pode religar-se ao bem. Assim, ele adquire a inteligência e, com o auxílio de Deus, ele alcança o justo comportamento.
Ele esforça-se por fazer o bem e por manter-se afastado do mal. Essa alma alimenta-se da fonte da bondade e da justiça. Esse homem esparge, em seguida, os valores que possui para os que estão submetidos à sua autoridade. Dessa forma, tudo caminha bem, tanto para o governante como para os governados. Mas quando um ignorante é colocado à prova, pelo fato de lhe confiarem o poder de governar, isso o alegra. E ele pensa, cheio de júbilo, que seu poder se apoia sobre sua própria força e provém dele mesmo. Como consequência, ele negligencia sua responsabilidade de guia e se abandona aos divertimentos e aos prazeres. Os frutos são, então, ignorância e cegueira, extravios e pecados. Tal alma nutre-se da fonte do mal e da injustiça. E esse homem esparge, em seguida, as propriedades que possui sobre os que estão submetidos à sua autoridade. O resultado é a injustiça e a decadência, tanto para o governante como para os governados. Quando entras no mundo dos sonhos, ó alma, não te comprazas com isso nem com os espetáculos que são desenrolados diante de ti. Não creias que isso seja a realidade, senão rirão de ti quando acordares. O mundo do vai e vem é um mundo de sonhos. Quem dorme e sonha nesse mundo, sonha, na verdade, de maneira dupla. Quando ele acorda, assemelha-se a quem desperta de um sono incidental para abandonar-se ao seu sono natural. Neste mundo, tu dormes sem cessar, e tudo que vês nada mais é do que um sonho. Quando despertas, após teres dormido e sonhado, negligencias as coisas que viste em sonho e vês novamente, como antes de teres adormecido, as coisas do mundo material grosseiro que existem sob formas sólidas. Estás mais convencida da realidade dessas coisas do que das que viste em sonho. O mesmo acontece quando despertas do sono natural deste mundo e retornas à vida desperta, à verdadeira vida, ao mundo do espírito. Então retornas aos aspectos e às coisas de cuja realidade estás decididamente mais convencida do que daquela do mundo.